Vamos começar o estudo da regência. Na verdade, você sabe que nós estamos estudando regência há muito tempo, porque o estudo da regência verbal é a relação entre o verbo e os seus complementos, e já falamos dos complementos. Então, na verdade, só vamos consolidar aqui o que já estamos trabalhando alguns módulos. Mas antes, nós vamos fazer algumas considerações. São observações iniciais. Olha aí na sua tela, vamos fazer análise sintática aqui de alguns elementos. Comido o bolo depois da festa. Vamos lá. Aqui eu tenho o sujeito elíptico. Eu sei que o sujeito é o pronome eu por conta da flexão do verbo, mas ele não está aqui. Quem come, come algo. É um verbo transitivo direto. Ele tem um alvo. Qual foi? E ele não pede preposição. Olha só. Este verbo não pede preposição. Comi o bolo, comi o sanduíche, comi o pacote inteiro de biscoito, comi um prato cheio. Isso aqui é um objeto direto. Mas, Tereza, isso aqui não é uma preposição? É, mas essa preposição não é exigência do verbo. Esta preposição está aqui por um motivo, já vou explicar. Só a gente terminar essa análise sintática depois da festa, está subordinado ao verbo comi o quê? A resposta é o objeto direto. Quando eu comi? Depois da festa. É um adjunto adverbial de tempo. Esse objeto direto preposicionado aqui, ele é um objeto direto, porque o verbo é transitivo direto. O verbo transita, pede um complemento, mas não pede preposição. Tanto que se eu tirar essa preposição e ficar comi o bolo, a frase está certinha. Esse objeto direto preposicionado, ele é preposicionado por uma questão semântica, por uma questão de sentido. Para a semântica, esse objeto direto preposicionado aqui, tá? Esse objeto direto preposicionado, ele indica parte de um todo. É um objeto direto preposicionado partitivo. Tanto que se eu tirar essa preposição, não haverá prejuízo à correção gramatical. Comi o bolo, certíssimo, porque o verbo comer nem pede essa preposição. Esta preposição está aqui por uma justificativa semântica, para dizer que eu comi parte do bolo. É diferente de comi o bolo. Comi o bolo é o bolo inteiro. E eu comi do bolo, eu provei do bolo, eu bebi do uísque. Tudo isso significa que eu não comi tudo nem bebi tudo. Então aqui é um objeto direto preposicionado. E essa preposição está autorizada neste contexto por uma justificativa semântica para indicar que o objeto não foi o objeto inteiro, foi parte dele. Aqui embaixo. Matou ao leão o caçador. Quem matou? O caçador. O caçador é o sujeito. Matar é um verbo transitivo direto. Ele transita, ele tem um alvo, né? Um alvo, um objeto alvo da ação de matar. E ele não pede preposição. Esse ao leão está subordinado ao verbo e responde a pergunta quem. O caçador matou quem? Matou o leão. Mas se eu disser matou o leão, o caçador, a frase vai ficar muito ambígua. Olha só, vou tirar essa preposição. Matou o leão, o caçador. E aí eu fico sem saber quem matou e quem foi morto. Matou o leão, o leão matou o caçador matou o leão. Então, esta frase está ambígua. Eu não sei quem é o sujeito, não sei quem é o objeto direto. Então, para evitar esta ambiguidade e deixar claro que o caçador é o sujeito, né? Porque eu não posso preposicionar o sujeito, eu preposicionei este objeto direto. Então, é um objeto direto preposicionado por uma questão semântica.
para evitar a ambiguidade. Olha só, a gramática sendo generosa e dando espaço à semântica. Até parece, né? A gramática que é essa senhora cheia de regras, cedendo e dando espaço à semântica. Em nome do sentido, está permitindo a preposição em um objeto direto. Identificaram a mim naquela fotografia. Aqui eu tenho um sujeito indeterminado, lembram? Terceira pessoa do plural. Eu não consigo identificar esta ação, esse agente desta ação. Naquela fotografia é onde foi que me identificaram? É uma adjunta adverbial de lugar. E a mim responde a pergunta quem. Identificaram quem? Verbo transitivo direto. E a mim é um objeto direto. Só que, olha, ele está preposicionado. Por que ele está preposicionado aqui, Tereza? É uma questão de sentido? Não, aqui é uma questão gramatical. Esse mim, tá vendo este mim? Este mim é um pronome oblíquo, pronome pessoal oblíquo tônico. É o pronome pessoal oblíquo tônico correspondente ao eu, que é um pronome reto, ao me, que é um pronome átono. E todo o pronome pessoal oblíquo tônico, mim, ti, si, ele vem preposicionado. Então, a própria natureza preposicionado. A própria natureza deste objeto direto, que é um pronome oblíquo tônico, pede essa preposição, certo? Então, olha só, a gente nunca vai pensar assim. A promessa da aprovação me guiava. Aí muita gente pensa assim, vou substituir esse me e vou dizer assim, guiava a mim. E aí muita gente acha que como isso aqui é uma preposição, esse a de a mim é uma preposição, e isso aqui é um objeto indireto, mas não é. Olha, o seu raciocínio não pode ser esse. Por quê? Toda vez que você substituir o pronome me pelo pronome mim, você vai acrescentar uma preposição antes do mim. Mas nem sempre ele vai ser um objeto indireto. Ele aqui é um objeto direto porque quem guia, guia alguém. O verbo guiar é um verbo transitivo direto. Então, vou repetir o equívoco. Muita gente, na hora lá da prova, para saber a função sintática do me, substitui este me por um mim. E aí, naturalmente, quando você substitui o me por um mim, naturalmente vai aparecer uma preposição, porque este mim é um pronome oblíquo tônico, ele só existe preposicionado. E isso não significa necessariamente que este me é um objeto indireto. Ele pode ser aqui um objeto direto preposicionado. Nós vamos estudar pronomes pessoais e vamos ver como é que esses pronomes oblíquos tônicos exigem sempre preposição. Eu amo a Deus intensamente. Esse eu é o sujeito. O verbo amar é um verbo transitivo direto. Quem ama, ama alguém. Intensamente é uma adjunta adverbial de intensidade ou de modo, tanto faz, ele está transitando aí entre essas duas circunstâncias. E a Deus é um objeto direto preposicionado, porque o verbo amar é transitivo direto. Eu amo quem? A Deus. Aqui eu não tenho nenhuma justificativa semântica para evitar ambiguidade, para dizer que é parte de um todo, nenhuma exigência, que é uma convenção. É uma convenção quando o objeto direto for a palavra Deus e o verbo transitivo direto indicar amar, adorar, exaltar. Então é uma convenção da gramática, uma convenção até com um viés muito religioso, mas é uma convenção preposicionar esse a Deus com o verbo amar.
Aqui, observei a todos. Quem observa, observa algo ou alguém. Eu observei quem? A todos. Este a é uma preposição, então isso aqui é um objeto direto preposicionado. Objeto direto preposicionado, porque aqui a gramática também vai convencionar. O objeto direto é um pronome indefinido. E aí pode, a gramática autoriza. Eu posso tirar, tá? Aqui eu posso tirar, mas vai haver mudança de sentido. Aqui eu posso tirar, mas vai haver mudança de sentido. A frase vai ficar ambígua. Aqui eu não posso tirar essa preposição, porque é uma exigência em função da natureza desse pronome. Aqui eu posso tirar, porque é uma convenção. E aqui eu também posso tirar. Tá? Mas eles estão autorizados, ou por questões semânticas, ou por questões de convenção gramatical. Veja essa aqui, o livro ainda não li. Também vai aparecer aqui uma novidade. Quem leu fui eu. Então eu tenho um eu, que é um sujeito elíptico, desinencial, oculto. Eu li o quê? O livro. O livro se subordina ali. Responde a pergunta o quê? É o objeto direto. Esse não é uma adjunta adverbial de negação. E esse o, preste atenção, este o tem como referente semântico o próprio livro. Então ele também é o objeto direto. Mas ele é um objeto direto que está repetido, bastava eu dizer, ainda não li o livro. Bastava eu dizer isso, ainda não li o livro. E este o seria um objeto direto e só. Mas eu estou sendo redundante. Então este o é um objeto direto pleonástico. Ele é redundante. Por que ele é redundante? Porque o objeto direto já tinha aparecido na frase. Redundante. Porque já há objeto direto na frase. O objeto direto pleonástico vai ser sempre um pronome pessoal. Sempre. Nunca vai ser um substantivo. Então, ele é uma redundância. Esse o é um termo anafórico, cujo referente semântico é o livro, mas sintaticamente ele tem que ter uma função. Então é um objeto direto também, mas ele está redundante. Eu já sabia o que eu não tinha lido. Olha essa de baixo. A mim, ninguém me disse nada. Ninguém é o sujeito. Quem foi que disse? Ninguém. Sujeito simples, não é sujeito indeterminado. É um sujeito simples representado por um pronome substantivo. Ninguém disse o quê? Nada. Então, esse nada se subordina a verbo, responde a pergunta o quê? É o objeto direto. Ninguém disse a quem? A mim. É o objeto indireto. Agora, o a mim é o objeto indireto. A gente já viu a mim como objeto direto preposicionado, mas aquele é o objeto indireto. E aí eu tenho este me. Este me, semanticamente, não se refere ao mim? Eu poderia simplesmente dizer ninguém disse nada a mim. Esse aqui prevalece. Quando há objeto direto, ou neste caso, objeto indireto pleonástico, deixa eu corrigir aqui. Quando há objeto direto ou objeto indireto pleonástico, ele é sempre o segundo objeto da frase. A frase vai começar com o objeto e depois o pleonástico aparece. Novamente, ele é redundante, porque o objeto indireto já havia aparecido e, novamente, ele é um pronome pessoal. E ele é sempre a segunda ocorrência, tá? O primeiro vai ser sempre objeto indireto, porque eu só posso falar que eu estou redundando, que eu estou repetindo, se o objeto já havia aparecido.
Então é um objeto indireto, mas é um objeto indireto que está numa frase em que o objeto indireto já tinha aparecido. Então é um objeto indireto pleonástico. É a única situação, vou logo explicar esta vírgula, em que a gramática vai aceitar que haja uma vírgula separando o objeto direto ou o objeto indireto do verbo. É quando ocorre objeto pleonástico, porque em regra não se separa por vírgula o verbo do objeto. Mas, se houver um objeto começando a oração com objeto pleonástico no meio da oração, nós vamos usar a vírgula. Certinho? Então, são as observações aqui iniciais para a gente entender, né? Para não ficar achando, o objeto direto nunca vem preposicionado. Vem, às vezes vem, né, pela natureza do termo, às vezes vem por uma questão de clareza da frase. Regência verbal. Regência verbal nós já estamos estudando, agora só vamos oficializar. Vamos ver o que é a regência verbal? Eu tenho uma frase, nesta frase há um sujeito, há um verbo, há um complemento e há um adjunto. Esta aqui é a chamada ordem sintática direta. Sujeito, verbo, complemento e adjunto. Nós estudamos concordância no início do curso. No início do curso. Então, eu tenho aqui um sujeito, nós, um verbo, estudamos, um complemento, que neste caso é concordância, um objeto direto. Os complementos dos verbos são os objetos diretos e o objeto indireto. E aqui eu tenho um adjunto, no caso aqui no início do curso, que é um adjunto adverbial de tempo, né? Quando nós estudamos. A relação que existe entre o verbo e o sujeito, é o que nós chamamos de concordância verbal, que nós já estudamos. Qual é a regra? O verbo concorda com o sujeito. Então, a relação entre o verbo e o sujeito é uma relação de concordância. E a relação entre o verbo e o complemento é uma relação de regência. Regência verbal. A regência verbal é a relação que existe entre o verbo e os seus complementos, os seus termos subordinados. O verbo é o termo regente, é aquele que manda, que rege, e o complemento é um termo regido. É aquele que obedece, é aquele que se subordina. Às vezes, entre o verbo termo regente e o termo regido, existe uma preposição, mas não é sempre. Então, o estudo da regência verbal é o estudo da relação entre os verbos e os seus termos complementares. Se esses termos pedem ou não preposição e que preposições são essas. Passemos. Nós temos aqui um quadro de regência verbal. Quanto à regência verbal, o verbo pode se classificar como de ligação, intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto, transitivo direto e indireto. Regência verbal é o mesmo que predicação verbal. Às vezes está lá no edital que é predicação verbal e você não lembra direito o que é. Não sabe, mas associa, é sinônimo, tá? Predicação verbal, a classificação do verbo quanto à predicação verbal é a mesma coisa de classificação quanto à regência. Quanto à regência, um verbo pode ser de ligação quando ele indica um estado do sujeito, não uma ação, é um estado. Esse estado pode ser um estado permanente, ele é nervoso. Pode ser um estado transitório, ele está nervoso. Pode ser um estado aparente, ele
parece nervoso. Pode ser um estado alterado, ele ficou nervoso. E além disso, o verbo de ligação liga o sujeito ao predicativo do sujeito. O predicativo do sujeito é um termo de função adjetiva. Tereza, tem uma listinha. Não, não tem. Não tem, esqueça a listinha. Esqueça a listinha porque olha que a observação importantíssima. A regência do verbo depende do contexto em que ele se encontra. Então, esqueça a lista. Um verbo pode ser intransitivo, será chamado de VI, quando ele não vem acompanhado de objeto, ou seja, de complemento. Ele pode vir acompanhado de adjunto, vários, mas ele não tem complemento e não indica estado, indicação, então ele é um verbo intransitivo. Um verbo será intransitivo direto quando ele vem acompanhado de objeto direto. Ele não pede preposição para se ligar ao complemento, embora a gente já tenha visto alguns desses objetos podem vir preposicionados, ou por questões de sentido ou de convenção. Um verbo pode ser transitivo indireto, verbo transitivo indireto, quando ele vem acompanhado de objeto indireto. Nós já sabemos o que é um objeto indireto. E o verbo pede preposição para se ligar ao complemento. É o verbo que não quer encostar no complemento. Eu quero um termo que se subordine a mim, mas eu não quero encostar nele. Aí ele chama a preposição. E um verbo será transitivo direto e indireto quando ele vier acompanhado de um objeto direto e um objeto indireto. Mas olha que observação que eu pus aqui em destaque, ainda cheio de exclamação. Não façam a leitura a priori. Quer dizer, não vou ler a frase e vou classificar o verbo antes de ler a frase. Não faça isso, porque a regência muda e muito conforme o contexto. Vamos ver. O réu falou a verdade. Aqui eu tenho o réu, que é o sujeito, eu tenho falou e tenho esse a verdade, se subordinando a falou, respondendo a pergunta o quê? O réu falou o quê? A verdade, é o próprio objeto da fala dele, é um objeto direto. Aí eu venho aqui e classifico o verbo como verbo transitivo direto. O réu falou aos promotores. Ah, mudou já. O réu falou a quem? Opa, pedi a preposição. Eu não estou indicando o objeto que ele falou. Eu estou indicando o alvo, a pessoa alvo. Ele falou a quem? Aos promotores. Ah, então faço a pergunta a quem para indicar o alvo, é objeto indireto. E o mesmo verbo aqui é um verbo transitivo indireto. O réu falou muito. Eu não sei o que ele falou, eu não sei a quem ele falou, eu só sei a intensidade com que ele praticou essa ação. Ah, então isso aqui não é complemento, não é complemento verbal. É um adjunto adverbial de intensidade. Então, este verbo aqui é um verbo intransitivo. Não tem complemento. O réu falou a verdade aos promotores, será? O que eu tenho aqui? Ele falou o quê? A verdade. Objeto direto. Ele falou a quem? Aos promotores. Objeto indireto. Então, aqui eu tenho dois complementos, um objeto direto e um objeto indireto. Então, eu tenho um VTDI. Olha só, o mesmo verbo VI, VTD, VTI e VTDI. Então, nunca faça a classificação do verbo sem fazer essa análise e ver quais são os termos que estão subordinados a ele e classificar esses termos. A regência do verbo depende do contexto em que ele se encontra. Então, eu estou vendo o verbo falar, quem fala algo. Não. Olha, cada frase nos levou a uma análise diferente. Vou continuar. A ministra está preocupada. Olha, eu tenho o verbo estar. A ministra está preocupada. Preocupada
Primeira coisa, é um adjetivo. Se é um adjetivo, então não é objeto direto, certo? Porque os objetos diretos são termos de função substantiva. Adjetivo nunca é objeto direto. Olha só, consulta a sua tabela da correlação morfossintática. Um adjetivo pode ser adjunto adnominal ou predicativo, mas nada nesta vida. Então, não é ela está o quê? Preocupada. Preocupada é um adjetivo, nem subordinado ao verbo tá. Está subordinada à ministra. E é um estado em que ela se encontra, é um estado transitório, ela não é preocupada. Ah, então este verbo é um verbo que indica um estado e está ligando o sujeito ao predicativo. Ah, então cheguei. Esse é um verbo de ligação. Verbo de ligação tem um checklist para ele, tudo tem checklist, tudo tem protocolo aqui. Ele indica um estado e ele liga o sujeito ao predicativo. Então, aqui está é verbo de ligação. Mas quando eu digo a ministra está em Brasília, tudo muda. Porque esse em Brasília é uma locução adverbial que está subordinada a está e não é ministra em Brasília, está em Brasília. Responde a pergunta onde. E isso aqui é um adjunto adverbial de lugar. Dá uma circunstância de onde. Ah, então este verbo está aqui, ó, não pode ser um verbo de ligação. Este verbo estar aqui é um verbo intransitivo. Porque para ser verbo de ligação, o que um verbo de ligação faz? Primeiro, indica estado. Segundo, liga sujeito e predicativo. E o predicativo do sujeito é um termo de função adjetiva. Não é um termo de função adverbial. Tá? Um adjunto adverbial nunca será um predicativo. Uma locução adverbial nunca será um predicativo. Então, sabe aquela listinha que às vezes vocês memorizam? Ser, estar, permanecer, ficar, tornar-se, transformar-se, esqueça. Esqueça. Porque eu posso ficar triste e eu posso ficar em casa. Quando eu fico triste é um verbo de ligação, mas quando eu fico em casa, não. Porque em casa não é um atributo, em casa é uma circunstância. Cuidado, verbo ser, que em regra é de ligação. Os outros precisam do contexto. Olha aqui embaixo. O parlamentar ficou nervoso. Nervoso é um adjetivo que qualifica o parlamentar. Ficou não é nenhuma ação, é um estado dele, é uma mudança de estado. Então, este verbo, que não indica a ação, liga o sujeito a um termo de função predicativa. É um verbo de ligação. Mas quando eu digo o parlamentar ficou no plenário, não quis voltar para o gabinete, esse no plenário se subordina a ficou. Responde a pergunta onde. Então não pode ser um termo de função predicativa, é um adjunto adverbial. Um verbo de ligação nunca ligará um sujeito a um adjunto adverbial, isso não existe, ele liga o sujeito a um predicativo. Então ele é um verbo intransitivo. Tereza, eu pensei que verbo intransitivo, aquele é um verbo intransitivo, eu pensei que verbo intransitivo tinha sentido completo. A gente dizia assim, a ministra está, e aí pronto, tem sentido completo, é verbo intransitivo. Quem está, está. Mas não vai fazer sentido. Mas olha assim, verbo intransitivo nem sempre tem sentido completo ou autonomia semântica. Verbo intransitivo é aquele que não transita. O que é transitar? Eu vou transitar em sua direção, eu vou caminhar. Um verbo transita quando ele caminha para o seu complemento. Um verbo intransitivo não caminha para complemento algum. Ele pode até estar acompanhado de adjuntos adverbiais, mas ele não tem complemento, ou seja, ele não tem os os, ele não tem os objetos, certo? Então, um verbo que não é de ligação, porque não está ligando o sujeito ao predicativo do sujeito.
Um verbo intransitivo se ele não tiver complemento. É esta a definição de verbo intransitivo. Não é aquele que tem autonomia de sentido. É certo, que a maioria tem. Mas isso não é uma característica exigida para um verbo ser intransitivo. O verbo intransitivo não tem complemento. Continua aí comigo. Continua comigo, já paguei a conta. Já paguei a conta, eu já paguei o quê? A conta. Objeto direto. Então, o verbo pagar é um verbo transitivo direto. Já paguei ao jardineiro. Eu já paguei a quem? Ao jardineiro. É o objeto indireto. E o verbo pagar aqui é transitivo e indireto. E se eu disser já paguei a conta ao jardineiro, ele vai ser um verbo transitivo direto e indireto. Verbo pagar. Verbo perdoar. E verbo perdoar. E verbo agradecer, dava título de livro, né? Tem um livro que ficou famoso com comer, amar, rezar. Vou escrever um: pagar, perdoar, agradecer. Se o objeto for coisa, é objeto direto. Eu paguei a conta, conta é coisa. Se o objeto for pessoa, é objeto indireto. Perdoei os erros e perdoei aos amigos. Eu agradeci os presentes aos presentes. Agradeci os presentes serão coisa, que é objeto direto. E agradeci aos presentes serão pessoas. Às vezes o sentido muda e aí muda a regência. Assistir a um filme maravilhoso. O verbo assistir aqui está no sentido de ver. No sentido de ver, a gramática estabelece que ele é um verbo transitivo e indireto. Todo verbo transitivo indireto exige uma preposição. No caso do verbo assistir, é a preposição a. E a um filme maravilhoso é um objeto indireto. Assisti meus amigos quando precisaram de mim. Aqui o verbo assistir está no sentido de prestar assistência, ajudar. E aqui, pela convenção gramatical, ele é um verbo transitivo direto. Isso aqui é o objeto direto. Assistir meus amigos. Meus amigos é o objeto direto porque é o alvo da minha assistência. Muitos especialistas aspiram ao cargo de consultor legislativo. Aspiram a quê? O verbo aspirar é um da lista dos que mudam a regência conforme o sentido. No sentido de objetivar, ele é um verbo transitivo e indireto e pede a preposição a. Mas aqui embaixo, prenda a respiração para não aspirar o gás, aspirar o quê? Está no sentido de inalar. Isso é o objeto direto e o verbo aspirar no sentido de inalar é transitivo direto. O excesso de velocidade implica multas pesadas. Opa, muita gente coloca um em aqui. Não existe? Porque o verbo implicar no sentido de acarretar, produzir um efeito, é transitivo direto e isso aqui é o objeto direto. O garoto implicou com quem? Com a professora. Com quem? Qual foi o objeto alvo da implicação dele, da implicância dele? É o objeto indireto. O mesmo verbo aqui é transitivo e indireto. O delator implicou diversos políticos no processo de corrupção. O delator implicou quem? Diversos políticos, objeto direto. Em que? Ele implicou no sentido de envolver. Em que? No processo de corrupção, objeto indireto. Então, o mesmo verbo aqui é transitivo direto e indireto. Importantíssimo isso que a gente entenda. A regência ou a predicação verbal, ela não é fixa. Não existe um verbo com predicação que seja fixa. Existe, mas a gente tem que partir do pressuposto de que não existe, que eu vou olhar sempre o contexto. Então, quando o examinador pedir a regência de um verbo, tá lá a frase, qual é a regência do verbo ver usado na primeira linha? E você não volta, não, quem vê alguma coisa ou alguém é o verbo transitivo direto. Mas aí, lá na primeira linha, está escrito assim, ele via muito bem. Ponto. Cadê o objeto? Ele via o quê? Não sei. Eu sei como ele via. Ele via bem, muito bem. Esse muito
um advérbio de intensidade de bem, mas eu não sei nem o que nem a quem. Então, erro comum, a gente não vai cair nessa armadilha, é classificar a regência do verbo antes de observar o contexto. A regência muda conforme o contexto. Então, primeiro a gente olha o verbo, olha os termos que estão a ele subordinados, depois, segundo momento, a gente classifica o verbo. Vamos fazer muitas questões para fixar esse assunto, mas nunca classifique o verbo antes de olhar o contexto quanto à regência, certo? Já já a gente volta.